Olá, boa noite a todas as pessoas presentes, sejam todas muito bem-vindas a mais um encontro do ciclo de estudos Desafios e Perspectivas para a Docência na Educação Básica. É com muita alegria e satisfação que recebemos cada uma das pessoas presentes em nossa formação hoje, que é o nosso quarto encontro do ciclo. O ciclo de estudos é uma formação articulada entre todos os núcleos do centro de formação, e ao longo de todo o ano letivo, estamos desenvolvendo diversas ações formativas, sejam cursos, palestras ou grupos de estudos que articulam em nossa proposta para este ciclo. Haja vista a importância de termos uma formação holística que traga uma discussão mais ampla. O ciclo está organizado em 6 encontros formativos que acontecem mensalmente, sempre na primeira quinta-feira de cada mês, e contamos com a parceria de profissionais e pesquisadores de grande importância, competência e relevância para as discussões propostas, sempre no intuito de colaborar com a melhoria da qualidade da educação em nosso município. Hoje, quem faz a mediação do nosso encontro é o Núcleo de Inclusão Escolar, coordenado pela professora mestre Ivone Rodrigues dos Santos, que também é a nossa coordenadora do Centro de Formação dos Profissionais de Educação de Aparecida de Goiânia, a quem já agradecemos pelo excelente trabalho desenvolvido na formação, bem como pela organização deste ciclo, pensando com muito carinho e dedicação na formação. A professora Ivone é psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e pedagoga pela Universidade Estadual de Goiás. É especialista em atendimento educacional especializado pela Universidade Estadual de Maringá e também em neuropedagogia pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura. É mestre em educação pela Universidade Federal de Goiás e atualmente é doutoranda em educação pela Universidade Estadual de Campinas, na linha de pesquisa Filosofia e História da Educação, do grupo de estudos e pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil. A professora Ivone, além de exercer a docência em nossa rede, atuou também como psicóloga no Departamento de Inclusão Escolar da Secretaria Municipal de Educação de 2008 a 2016, e desde 2018, a professora Ivone é coordenadora do Centro de Formação dos Profissionais de Educação de Aparecida de Goiânia e também coordena o Núcleo de Educação Especial e Inclusiva. Atua também como professora na rede estadual de educação de Goiás e tem experiência na área de educação, com ênfase em educação especial e educação inclusiva. Seus temas de pesquisa são trabalho educativo, ensino e aprendizagem na perspectiva histórico-crítica e histórico-cultural, políticas de formação docente. É com muito orgulho e satisfação que convido a professora Ivone para mediar nosso encontro de hoje e aproveito para desejar uma excelente formação a todos e me despedir por hoje. Seja bem-vinda, Ivone. Agora é com você. Até mais. Obrigada, Simone. Boa noite a todos, boa noite a todas que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande nos encontrarmos novamente. Nós que estamos hoje iniciando o nosso quarto encontro formativo aqui no ciclo de estudos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que nós tenhamos uma excelente noite, né, de estudos, de reflexão, como tem acontecido nos meses anteriores. Como a Simone colocou, hoje os nossos diálogos, os nossos debates, eles estão acontecendo dentro dos nossos estudos, das reflexões, das atividades pedagógicas e formativas realizadas no Núcleo de Educação Especial e Inclusiva. E nós temos aqui, então, com muita alegria, com muita parceria, né, aqui a nossa colega aqui da Secretaria de Educação, a professora Welta Coeles, que é coordenadora do Núcleo de Educação, da Educação Inclusiva, aqui da nossa rede de ensino, e também como professor formador, o nosso já parceiro, nosso amigo aqui da rede, nosso professor que está aqui acompanhando conosco as formações aqui em Aparecida desde o ano passado, está aqui fortalecendo esses diálogos, esse debate, o professor Regis Henrique Silva. Então, a gente dá boa noite a todos e que a nossa noite seja uma noite assim de muitos estudos e muitas reflexões. Nossos encontros hoje, né, assim, para estar dando boa noite em nome de toda a Secretaria de Educação, a parte gestora da Secretaria de Educação, nossa secretária, superintendente pedagógica,
e também toda a equipe aqui pedagógica do Centro de Formação. Eu convido aqui para também estar presente aqui conosco, estender esses votos, né, de bons estudos, bons diálogos, boas reflexões a todos e a todas, a professora Maria Lúcia Pacheco Duarte. A professora Maria Lúcia, ela é a diretora aqui do Centro de Formação, está aqui conosco, como sempre, em todas as formações, acompanhando, direcionando e também aqui enriquecendo os nossos diálogos aqui. Boa noite, professora Maria Lúcia, seja bem-vinda. A palavra está com a senhora. Olá, boa noite, Ivone, obrigada. Boa noite a todas as pessoas que aqui se fazem presentes, em nome da Secretaria Municipal de Educação, nesse momento aqui representando o secretário municipal de Educação, professor Divino Eterno Gustavo, dou as boas-vindas ao 4º encontro do ciclo de estudos, desafios e perspectivas na docência, na educação básica. E hoje, em especial, né, falando aí da educação especial, especificamente. Cumprimento aí a professora Uelta Coeles, coordenadora aí da Secretaria Municipal de Educação, da Educação Inclusiva. Cumprimento aí a nossa querida professora Simone, que está aí na questão das mídias, né, dentro aqui nessa sala presente, que fez a abertura, e também coordenadora do ensino, do núcleo do ensino fundamental, né, professora Ivone, que é a nossa coordenadora pedagógica. Muito obrigada, mediadora nesse momento, tá? Em especial ao nosso professor Regis, me desculpa aí a forma, né, de falar, o professor doutor Regis já é bem de casa, né, mesmo distante, está em Campinas, mesmo distante, é um parceirão com essa renomada universidade, né, a Unicamp. Muito obrigada, professor, tá? Em nome aí da secretaria, em nome do Centro de Formação, de toda a equipe do Centro de Formação, da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, né? Tenho certeza que esse momento vai ser grandioso, esse momento formativo de grande valia para que nós possamos, né, estar colhendo os frutos lá com os nossos alunos, né? Quero aqui manifestar, né, essa singela gratidão mesmo a você, professor Regis, né, esse grande momento que vai acontecer, e tenho certeza, né, que com todos que vão estar aqui nos assistindo, todos os internautas, os que estarão, né, assistindo depois, esse tema de tão relevância, né, que é o capacitismo, que o professor vai estar aí falando, um trabalho que, com certeza, vai ajudar todos os profissionais nossos da rede, do município, de outros municípios, quiçá de outros estados. Desejo a todos vocês que estão aqui um excelente encontro, cheio de reflexões, ações que vão reverberar dentro da escola. Meu muito obrigada. Obrigada, Ivone. Passo a palavra novamente para você. Obrigada, professora Maria Lúcia. Antes, então, da gente iniciar, propriamente dita, a nossa formação, e de eu estar chamando aqui para estar dando continuidade nesses momentos nosso reflexivo aqui, os nossos participantes de hoje, os nossos professores formadores de hoje, eu gostaria de estar reforçando com vocês, para quem está chegando hoje pela primeira vez no nosso ciclo de estudos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos nos reunindo sempre na primeira quinta-feira de cada mês, como a professora Simone colocou. Esse ciclo de estudo, ele tem como intencionalidade estarmos aqui tendo uma oportunidade de socializar para toda a rede as formações, os debates, os diálogos que às vezes são realizados no interior de cada núcleo, que às vezes por conta da dificuldade de acompanhamento, dinâmica, de correria do dia a dia,
Os profissionais, às vezes, que atuam em outras etapas ou em outras modalidades, não conseguem acompanhar os diálogos, os debates, as discussões, por conta da dinâmica do dia a dia corrido, né, da dificuldade de trabalho. Então, assim, o ciclo de estudo, ele tem essa funcionalidade, ela tem essa intencionalidade, esse objetivo, de nós termos esse momento aqui, para que a rede inteira, então, possa também ter oportunidade de discutir temáticas de grande relevância e de conhecer também um pouquinho do trabalho que está sendo realizado em todas as etapas aqui da nossa rede de ensino. Nós estamos nos reunindo nas primeiras quinta-feiras de cada mês, das 19 às 21 horas. Vocês podem acompanhar aí na descrição do nosso vídeo. Nós temos toda a programação, os encontros que já passaram, os encontros que estão previstos aí a acontecer. Tem aí os formadores que estiveram conosco e também tem um link de acesso aos encontros anteriores. Essa live de hoje ela vai ficar gravada aqui no canal do Centro de Formação para que vocês possam ter oportunidade de entrar, revisitar, assistir novamente e também compartilhar com colegas, né, que às vezes não tiveram oportunidade de estar aqui devido a questões de outros compromissos, o horário que não foi possível conciliar. Então a gente pede, compartilha, né, com os colegas. É um tema de muita importância para a nossa formação humana e profissional, como os demais temas que também foram. E a gente informa que todos os encontros, no decorrer do encontro, após a fala do professor formador, nós estaremos disponibilizando aí no link, no chat, um link de frequência, na qual a equipe do Centro de Formação estará encaminhando para o endereço que for registrado no link de frequência, um certificado de participação dessa formação de hoje. Então, sejam bem-vindos, fiquem atentos, né, ao e-mail, ao endereço eletrônico, para que possa receber direitinho esse certificado. Para quem está nos acompanhando aí outro dia, outro momento, que não pôde estar conosco aí ao vivo, acompanhar aqui ao vivo os nossos debates, a gente agradece também pelo diálogo, né, pelas oportunidades de ampliação dos nossos debates, mas a certificação ela está sendo encaminhada para quem está acompanhando, para quem está conseguindo acompanhar ao vivo aos nossos encontros. E aí a gente já reforça, já deixa o pedidozinho aí, né? Faça uma forcinha de estar conosco no próximo mês, aqui às 19 horas, na primeira quinta-feira. Vou estar dando, então, reforçando aí, né, o comunicado já e a fala da professora Simone, da professora Maria Lúcia. Hoje nós estamos no 4º encontro formativo. A nossa temática de hoje é a formação de professores em uma perspectiva anticapacitista. Nós temos como professor convidado, né, para estar aqui conosco, conduzindo e também estar aqui abrindo essa oportunidade de diálogo aqui conosco, o professor Regis Henrique, como a professora Maria Lúcia também já anunciou, mas antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, nós gostaríamos aqui também de passar a palavra, de convidar e estar aqui conosco uma pessoa que é muito querida para a nossa rede de ensino, muito querida de todos os profissionais que atuam aí no campo, no quadro de apoio pedagógico especializado, a professora Welta Coelho de Oliveira. A professora Welta, ela é coordenadora do Núcleo de Educação Especial aí na Secretaria de Educação, Departamento de Educação Inclusiva, Coordenadoria de Educação Inclusiva, e a professora Welta está aqui conosco, né, também participando desse momento. Seja bem-vinda, professora Welta. A professora Welta está aqui também para estender os votos de bom encontro, né, de boas-vindas a todos e todas. Professora Welta, a palavra está com a senhora. Boa noite a todos, né? Quero agradecer aí pelo convite de estar presente aí com vocês hoje na formação, que vamos dizer que é uma das melhores temáticas, né? Quando a gente se fala aí na educação especial, mexe com tudo. Eu quero dar uma boa noite aí à professora Maria Lúcia, diretora aí do Centro de Formação, a professora Ivone, que é coordenadora do núcleo, né? E a professora Simone, que está aí no trabalho, atrás das câmeras, né, Simone, fazendo todo um trabalho com excelência. E quero dar uma boa noite, um abraço também ao nosso professor, doutor Regis, né, que é um prazer muito grande estar com o senhor aqui nessa noite. Sei que será um momento muito bom, um momento de troca de experiências, um momento de aprendizagem, e quero também dar uma boa noite a todos os professores presentes. Quero dizer a todos a importância dessa formação. Quero parabenizar a equipe de formação por estar escolhendo a temática
do capacitismo, né? E quero também parabenizar a todos que estão presentes, a todos que estão participando desse momento de formação, porque a formação ela é importante para cada uma de nós, para cada um de nós, professores, educadores da educação especial. Devemos estar sempre renovando os nossos conhecimentos a cada dia. Então, agradeço em nome da Secretaria de Educação, em nome do nosso secretário, a nossa superintendente, por esse momento aqui com vocês, e agradeço a todos. Obrigada. Nós que agradecemos, professor Welta, pela parceria, pelo acompanhamento aqui conosco, viu? Muito obrigada. E a gente, aqui o voto de agradecimento que a gente faz para a professora Welta, a gente estende aí a toda a equipe da professora Welta e na Coordenadoria de Inclusão Escolar. E a gente passa aqui, então, agora, né, para o nosso momento agora de debate, de discussão, né, de reflexão aqui. Com muito carinho, a gente faz a apresentação formal agora do professor Regis, porque todo mundo já foi falando do professor Regis aqui, né? Professor Regis é um convidado especial, que é um convidado especial que todos já tiveram a oportunidade de estar conhecendo, né? Mas para quem aqui está nos acompanhando, para quem ainda não conhece ainda, vou estar aqui fazendo a apresentação do professor Regis. Nosso formador de hoje é o professor Regis Henrique dos Reis Silva. O professor Regis, ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e doutor em Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Foi professor substituto na Universidade Federal de Uberlândia e efetivo aqui na Universidade Federal de Goiás. Desde 2015, é professor no Departamento de Filosofia e História da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tem experiência na administração superior, gestão de núcleos de acessibilidade, chefia de departamento e coordenação de cursos, e com a análise dos fundamentos da pesquisa educacional. Atualmente, o professor Regis, ele é editor da revista Study BR Online, e tem trabalhado a partir da pedagogia histórico-crítica e sua fundamentação teórico-metodológica, com a análise, né, de fundamentos históricos e filosóficos na área da educação especial e da educação inclusiva. Então, assim, é com muito prazer que a gente apresenta e convida, né, o professor Regis para estar dando inícios e debates nesse debate nosso de hoje de forma muito carinhosa. Né, o professor Regis aí, ele tem colaborado aqui com o Centro de Formação. Desde o ano passado, o professor Regis está estabelecendo uma política de formação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação aqui de Aparecida de Goiânia. Teve oportunidade, né, no ano passado, depois o professor Regis talvez depois tenha oportunidade de estar reforçando, mas a gente só gostaria de estar agradecendo. O ano passado o professor Regis esteve aqui fazendo uma formação continuada, um curso de extensão com os profissionais aqui de Aparecida de Goiânia, pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e esse ano o professor Regis está aqui conosco também com um curso de extensão, na qual foi oportunizado, né, possibilidades de participação de todos, representantes de todas as escolas, de profissionais de todas as escolas da rede municipal aqui de Aparecida de Goiânia. Então, é um projeto, é uma parceria, é uma iniciativa, é um trabalho, né, uma contribuição para o campo da formação de professores para a nossa rede de ensino, que vem se construindo desde o ano passado e que está se fortalecendo. E esse ano, nós estamos justamente num curso de extensão aqui, um curso de 50 horas, certificado e parceria entre a Unicamp e a Secretaria de Educação, na qual o professor Regis, ele é o coordenador responsável por esse curso formativo, e justamente essa temática é importante, né, sobre o capacitismo. E hoje o professor Regis, ele está aqui conosco, nós estamos tendo a oportunidade, então, de oportunizar a ampliação desse debate, desse diálogo que está sendo aprofundado de forma mais intensa nesse curso de extensão, aqui para todos os profissionais da nossa rede e também para profissionais de redes vizinhas, né, de outros estados. A gente tem percebido que o ciclo de estudo ele é acompanhado também por colegas de outras redes, nossa, aqui do estado de Goiás, mas também de outros estados. Então, assim,
é com muito prazer que eu convido e passo a palavra aqui para o professor Regis, para que ele possa estar dando continuidade aqui nos nossos diálogos, nos nossos debates, reflexão. Particularmente, tenho aprendido muito com o professor Regis, agradeço aqui também, sou aluna do professor Regis, ele é meu orientador no doutorado, então, assim, para a gente da rede de ensino poder estar contribuindo trazendo essas discussões e abrindo esses debates aqui para todos os nossos colegas da rede também, assim, é uma gratificação muito grande. Obrigada, professor Regis, boa noite, seja bem-vindo, a palavra está com o senhor. Boa noite, Ivone, boa noite a todos, né, a todas e a todos que estão nos acompanhando. Sem dúvida, né, para mim também é um grande prazer, agradeço aí, principalmente, né, por meio de você, mas estendo, né, obviamente, os agradecimentos a todos, e aí, inclusive, as pessoas que estão nos bastidores aí, nos auxiliando, né, a Simone, a professora Maria Lúcia, professor Welton. Mas, enfim, agradecer pela oportunidade do diálogo, né, da conversa de um tema que é tão relevante, né, e tão caro para nós, né. Vou fazer rapidamente minha audiodescrição e aí, na sequência, entrar nas questões mais específicas aqui que eu preparei para hoje. Bom, eu sou um homem branco, né, de cabelo curto, tenho 44 anos, tenho barba e tanto meu cabelo como minha barba com isso estão grisalhas, né? Eu estou usando uma camiseta polo, né, na cor cinza, chumbo, e estou falando do escritório da minha casa, né, onde ao fundo aqui tem um armário, né, onde eu utilizo para guardar alguns materiais, alguns livros, enfim. Queria também parabenizar o Centro de Formação de Professores, né, pela proposta do ciclo de palestras, né? Acho que isso é muito importante, porque não ficam as palestras com temas fragmentados, né? A gente observa pela proposta aqui, durante esse ano, né, que essas atividades iniciaram em maio e se estendem até novembro, que há uma preocupação aqui no sentido de que elas se articulem, né, que elas de alguma forma procurem se complementar. Então, acho que quem está tendo a oportunidade de acompanhar todo esse ciclo acaba tendo uma formação que é a formação no sentido que a gente também defende, acredita, né, que é uma formação que tem como objetivo final, principalmente, formar o professor como intelectual, mas não o intelectual como geralmente se diz aí no senso comum, né, mas o intelectual no sentido que o Gramsci atribui, que é o sentido do intelectual como aquele capaz de pensar sobre a sua própria atuação, refletir sobre a sua própria atuação, né? Enfim, acerca da sua prática, seja ela social, seja ela pedagógica. Gostaria de iniciar fazendo, então, algumas ponderações, né? Primeiro, que o meu objetivo aqui é muito mais no sentido de problematizar, né, a necessidade que as propostas formativas como essa, né, do dia de hoje, supere a fragmentação e, principalmente, né, o anticientificismo, né, bem como o próprio capacitismo, que é o objeto aqui da nossa conversa hoje. Eu parto do pressuposto, né, que a gente tem vivenciado um momento muito difícil, haja visto o fato de um obscurantismo, né, como diz o Newton Duarte, né, um obscurantismo beligerante, ou seja, um contexto de uma ambiência cultural que a gente poderia chamar de iluminismo às avessas, como diria a Maria Célia Marcondes de Moraes, né, onde problemas complexos, né, que demandam muito da nossa compreensão, apreensão da realidade, têm sido respondido de forma muito imediata, né, de forma muito simplista, e em algumas situações até mesmo anticientificista, e aí dado o caráter, inclusive, que eu me referi anteriormente, do obscurantismo, né. Acredito que esse pressuposto, né, ele está colocado
todas as práticas sociais, hoje na contemporaneidade, no Brasil, inclusive, né? E no caso específico, né, da formação de professores, e aí eu vou me referir sempre ao gênero masculino, mas para poder simplificar e ganhar tempo aqui na exposição, mas não que eu desconsidere, né, a pertinência da discussão que envolve, né, inclusive na forma de expor por meio da linguagem essas questões. Mas, enfim, esse pressuposto, né, dessa ambiência, dessa ambiência cultural, né, de iluminismo às avessas, ou de obscurantismo beligerante, né, como alguns autores da área têm tratado, ele também está presente na formação de professores. E aí, nesse sentido, para corroborar aqui o que eu estou afirmando, o ano passado, né, na 40ª reunião anual da ANPED, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação no Brasil, teve um minicurso e um trabalho encomendado no GT15, que é o GT de Educação Especial, tratando especificamente da questão da formação de professores. E aí foi feito, inclusive, né, um trabalho de pesquisa, um levantamento amplo sobre a formação de professores em educação especial, na perspectiva da educação inclusiva no Brasil, né, tanto em nível de graduação e pós-graduação. E alguns dos resultados dessa pesquisa, né, nos mostram que a formação de professores, né, para essa área no Brasil tem se dado no que a gente chama um caráter pragmático, né, instrumental, utilitarista, né, muito voltado nas questões do saber fazer. Como os próprios autores da pesquisa disseram, né, é uma formação que, em síntese, objetiva a formação do professor multiprofissional, né, que é especialista em tudo, mas é restrito em sua formação teórico, pedagógica, didática, né, e na compreensão, por exemplo, das mediações necessárias para o desenvolvimento humano conforme os objetivos a atingir, ou seja, conforme as finalidades do próprio processo de escolarização e das próprias finalidades da educação, né? Então, muitas vezes, esses cursos, né, eles acabam voltando muito para essas questões mais utilitárias, mais imediatas, né, visando formar esse professor que é multiprofissional, ou seja, que sabe tudo, mas que desconhece aquilo que é fundamental naquilo que os professores são responsáveis, que diz respeito aos processos ensino-aprendizagem, ou seja, que diz respeito aos processos, né, de formação humana. Isso no sentido, né, pedagógico, didático, e também, né, das próprias áreas específicas em que eles atuam. Hoje à tarde a gente teve reunião, né, do nosso grupo de pesquisa, STED-BR, e aí a gente tem o prazer de participar com o professor Demerval Saviani, que é o criador do grupo, né, junto com outros professores, né, e ele comentava justamente sobre isso, a necessidade hoje, né, na agenda política, de se colocar a importância da formação, especialmente de professores, ter não só uma proposta formativa consistente, né, e particularmente no campo dessas teorias que dizem respeito a como se dá o processo de formação humana, para que os professores possam compreender isso, mas da própria necessidade de que a formação de professores deixe de ser vista apenas como um nicho de mercado, né? Hoje, a gente tem conhecimento que boa parte da formação de professores no Brasil, né, está na mão de instituições privadas. E muitas instituições privadas que geralmente veem, né, os seus cursos, ou seja, as formações que eles oferecem, não como um direito, né, ou como uma a atividade social de extrema importância
na formação das gerações e das gerações vindouras, né? Mas principalmente como uma questão de mercado, né? Não à toa que boa parte delas, inclusive, tem ações na Bolsa de Valores, né? Elas avaliam a qualidade, aquilo que elas fazem muito em função da capacidade que elas têm ou não de obter lucros nesse mercado ou nesse nicho de mercado que é a formação de professores. E no caso específico da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela é vamos dizer assim, um grande nicho para essas instituições, né? E aí não à toa que várias dessas instituições oferecem cursos de formação de forma, né, em grande quantidade, mas também de forma aligerada, né? Geralmente cursos de EAD, sem muita leitura por parte de quem faz o curso, ou seja, muito mais uma lógica de certificação do que propriamente de formação. Em síntese, né, a gente, na maior parte das vezes, tem observado, né, e aí, por exemplo, essa pesquisa realizada pelos colegas do GT15 e da Amped demonstra o que a gente tem, né, a rigor, uma formação precária para trabalhadores precarizados, né. E aí, eu quero pontuar isso, né, justamente para chamar a atenção que não tem como a gente descolar o processo de formação das próprias condições de trabalho, né? O Demerval Saviani tem alguns escritos que ele trata especificamente disso, né? E que ele trata principalmente dessa simultaneidade, né, do problema da formação de professores que tem que estar, né, no contexto de melhoria também das condições de trabalho, né, na melhoria das condições de exercício do trabalho docente, né. Bom, a minha fala, né, eu tentei organizá-la aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o capacitismo, né, o que é, né, como ele se manifesta, o seu vínculo com as concepções, né, de deficiência, porque as concepções de deficiência acabam tendo uma atuação muito importante nos processos de formação de estigma, né, nos preconceitos e na discriminação que as pessoas consideradas deficientes sofrem, seja, né, no âmbito social, seja no âmbito particular da escola, né. E ao final, né, colocar para vocês que, inclusive, a resposta, né, que as políticas nacionais de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, colocam com relação, né, ao capacitismo na educação escolar, ela é insuficiente para enfrentar e, principalmente, superar essa problemática. E aí, inclusive, é nesse sentido que a gente tem trabalhado, né, com teorias, né, pedagógicas, e inclusive teorias psicológicas do desenvolvimento, que, no nosso entender, né, elas acabam nos dando maiores condições, não só no sentido de compreender essa problemática do capacitismo na educação escolar, mas também do próprio capacitismo da educação escolar na sua relação com o capacitismo que se faz presente na sociedade. E aí, quem sabe, a gente pensar, né, outra escola, outra sociedade, né, outro projeto de formação humana e de sociedade. Bom, antes, né, de ir para algumas considerações que eu quero fazer aqui, a gente separou um vídeo, né, que eu gostaria de pedir pessoal para colocar para a gente, que eu acho que ele ajuda a sintetizar aqui muito do que a gente pretende conversar com vocês hoje. Eu sempre vivi com um relacionamento sério com a morte.
Porque para mim ela sempre foi ali, iminente, devido ao diagnóstico e ao prognóstico que deram para minha família. Foi 2 anos de vida. E disseram mais um monte de atrocidades para minha mãe. Porque você vai continuar alimentando, descarta, quase praticamente disseram literalmente joga na frente do ônibus. Tem algo que chama atenção, que é a narrativa em primeira pessoa. Querer falar publicamente da sua dor, né? Precisar da justificativa do espaço coletivo, de valorização do seu próprio testemunho. Então, existe também essa dimensão fundamental de um espaço coletivo, de um espaço que eu estou chamando performático, mas de ação política, onde o sujeito dá seu testemunho. Ele não dá só para si, ele dá para o outro, mas dando para o outro, ele vai constituindo uma potência política. Os coletivos mostram muito bem isso, né? Eu me lembro de uma das frases de um coletivo que eu escutei, que a garota dizia: meu corpo é político. O Honneth vai dizer: é natural que eu reconheça no outro o mesmo tipo de sofrimento social que eu tenho e que a gente construa um vocabulário comum. As redes sociais trouxeram mais impacto, mais força nisso. Porque você não está vendo a pessoa, você não está julgando ela por aparência, você está vendo o conteúdo dela. Se você se identifica com o que ela fala ou não. Geralmente as minorias não eram ouvidas. Assim, trans não era ouvido. O negro, a questão negra, agora está falando super, toda hora, tá em todas as questões. Mas quando eu era nova não era assim. Quando eu comecei a escrever, não era assim. O próprio capacitismo e as minorias PCDs, você não tinha ninguém falando disso. Então, as redes sociais foram trazendo uma espécie de protagonismo e voz que ninguém tinha. E isso eleva a pessoa. Isso mostra que ela não está sozinha, que ela não está louca quando ela está se sentindo mal e julgada pela aparência ou por pensar diferente, porque acontece muito desse descrédito, até com pessoa com deficiência, e acontece com todas as minorias, e isso é importante, unir as pessoas assim. Capacitismo, ele é um tipo de preconceito contra a pessoa com deficiência. Querendo ou não, a gente está falando de uma sociedade que vive por funcionalidade e função. Se você tem função para ser economicamente ativo, se você é capaz de gerar valor, você é bem visto. Senão você está ali na margem e fica lá quietinho na sua cala-boca. Na verdade é isso, é um grande cala-boca. Por que você tem que ser ouvida? Você não sabe de nada da vida, você fica em casa. As pessoas encaram as pessoas com deficiência ainda muito em visão médica. E isso vem também a ver com a igreja. E essas duas visões, elas fazem da gente ser assim, alvo de solidariedade, de piedade, mas não de humanidade, digamos assim. Na internet eu fiz um termo que é o defissa pet, porque te trata como um animalzinho de estimação, vai lá, faz um carinhozinho, um adeado, depois vira as costas, nunca mais fala com você. A pessoa com deficiência que está lá, mais servindo como inspiração, superação, para agradar o próprio ego da pessoa sem deficiência. E, assim, isso é horrível e é o que mais acontece. Quando você vira alvo de piedade, você está sendo anulado. Por que eu tenho que ter piedade? Por que tem que elogiar quando meu irmão sai comigo num show? Estarem curtindo comigo como irmão. Não tem que elogiar. Ninguém recebe elogio por estar indo no show. E eu recebo.
Tira foto comigo. Eu nem te conheço, cara. Você quer foto minha? Os estudos da deficiência, para quem não saiba, é um campo que precisamente surge para criticar, de alguma maneira, a abordagem médica da deficiência, o que eles chamam de modelo médico. Eles dizem que a deficiência é concebida por médicos, por assistentes sociais, etc., terapeutas ocupacionais, como sendo exclusivamente um problema biológico, médico e individual. E eles avança no chamado modelo social. Dizer a deficiência é um problema social, não um problema individual. A deficiência não é uma questão do prejuízo, da lesão que o indivíduo tenha, uma lesão de medula em alguns cadeirantes, ou algum problema em algum tipo de deficiência intelectual. É um problema da sociedade. É a sociedade que cria barreiras incapacitantes para esses indivíduos. Então eles dizem, a deficiência é um problema porque tem escadas em todos os lugares e não tem suficientes rampas. Então os cadeirantes não podem passar. Se tivesse rampas em todos os lugares, os cadeirantes não teriam problema para circular e não seriam percebidos como deficientes. A questão de identidade de pessoas com deficiência física, ela é mais em questão de assumir sem vergonha a sua deficiência. É muito ligado ao corpo. Por que eu estou aqui me restringindo a usar uma roupa que eu quero? Porque na comunidade negra eu estou com vergonha de usar minha trança, meu cabelo crespo, afro. Isso vai tecendo uma autoestima nas pessoas. Elas não precisam ficar emulando um comportamento que não é delas originalmente. Todo mundo faz um monte de coisa do seu jeito aí. Eu não posso? Não, eu posso. Acho que o caminho é mesmo ressignificar uma história, sabe? Eu acho que nenhum evento em si, pelo menos é a sensação que eu tenho depois de 40 anos de clínica, um pouco mais, em si, nenhum evento decide de um destino. O que decide de um destino é o que você faz com aquilo, é a história que você consegue se contar ou se recontar ou reformular a partir do que aconteceu de fato na sua vida. Atualmente, uma das coisas que me fazem mais felizes é quando eu consigo gerar interesse em pessoas sem deficiência pela causa. Eu consigo fazer elas entenderem alguma coisa, mesmo que seja um pouquinho. E despertar o interesse, eu falo que eu estou querendo aos pouquinhos e buscando aliados. Se conseguir um pouquinho, já tá bom. Não vamos pedir demais. Meus cachorros me fazem muito feliz, num sentido mais pessoal. Os cachorros me entendem a deficiência desde cedo. E isso é muito mágico. Eles veem o braço que eu não mexo e veem que eu não alcanço a bolinha e jogam uma bolinha no meu colo para eu jogar para eles. Então é uma relação que eu não consigo ter nem com humanos, de tanta compreensão pela diferença. O que me deixa triste é quando me olham torto na rua, julgando, não é nem analisando, porque existem vários olhares. Existe o olhar de análise e reconhecimento, e existe o olhar de julgamento. O olhar de análise e reconhecimento, tranquilo, eu chamo a atenção, não tem problema. Eu sei reconhecer, eu estou na cadeira, a cadeira é grande, é diferente, vamos olhar como eu ando na rua. Mas de julgamento, de ficar analisando o sorriso, a minha boca entortando, às vezes, meu queixo tremendo um pouquinho, isso é muito chato.
A gente está num momento de crise radical e vamos tentar inventar novas formas de relação entre pessoas, de todos os gozos, gêneros, jeitos, roupas, estilos. É isso, né? Que homens e mulheres, e como você quiser se chamar, que você consiga suportar o outro. Porque isso é difícil, gente. Suportar mesmo o outro, assim, no real, no batidão da vida, ter perto, a fricção da intimidade, né? Das secreções, dos delírios, dos medos, das fobias no dia a dia. É difícil, mas é maravilhoso. Quando é bom, é muito bom. Eu tô com 35. O cabelo tá ficando branco. Para quem tem esse diagnóstico e essa relação de doença degenerativa, é um motivo de vitória, de orgulho. Porque são marcos da vida. Então significa que eu tô vivendo. É importante. E é importante dizer que é possível envelhecer também. Me faz feliz envelhecer. Não é uma coisa que eu vou ter vergonha e que eu acho horrível. Porém, essa questão estética de vergonha do envelhecimento nas mulheres é um negócio que me deixa louca da vida. E é um motivo muito de orgulho de envelhecer. Bom, mas vamos lá. O que eu queria estar destacando com vocês, né? Primeiro, assim, né, que pensar, então, a formação de professores numa perspectiva anticapacitista, né, nos coloca na necessidade de sair dessa perspectiva mais pragmática, né, mais utilitarista, porque, ao fim e ao cabo, o que está de fundo, né, é a própria compreensão acerca, né, dos seres humanos, né, de quem são os seres humanos, quais são, né, uma sociedade como a nossa, né, as pessoas e os seus direitos, e a partir disso, inclusive, a nossa atuação como formadores, né, como formadores de seres humanos, que é isso que nós consistimos, né, enquanto professores. E isso, né, se coloca porque a perspectiva, né, capacitista, vamos dizer assim, essa compreensão capacitista, né, ela parte do pressuposto que algumas pessoas, né, e aí não são só as pessoas com deficiência, mas algumas pessoas que fogem a um determinado ideal de ser humano, né, elas vão ser consideradas como sub-humanas, né? Então, por exemplo, na fala da Maria, né, acho que ela coloca muito isso, né? Por exemplo, desde lá, né, do diagnóstico, né, do prognóstico médico, e depois nas suas várias relações, né, sociais que ela vai estabelecendo, como que ela é vista, né, pelas outras pessoas, né? Então, isso vai pontuando, né, como que o capacitismo vai se manifestando, né, porque historicamente, culturalmente, né, nós, enquanto sociedade, temos um determinado padrão, né, de corpo, né, ideal de ser humano, né,
E aí, todos aqueles, né, que por algum motivo vão, né, apresentar, né, um corpo, né, ou um indivíduo, né, improdutivo, incapaz de produzir mais valor no sistema de exploração capitalista, vai ser considerado como, entre aspas, né, anormal. Isso porque, né, essa mesma sociedade, ela possui uma lógica normativa, né, ou seja, ela tem padrões normocêntricos que podem estar, né, no corpo, então a deficiência, raça, gênero, geração, ou não, né, como às vezes religião, opção política, né, dentre outras características identitárias que vão estar em intersecção. Né. Alguns autores, né, como por exemplo Volbring, né, vai chamar a atenção que capacitismo é diferente de deficientismo. Né. A importância desse termo, segundo Bock e Nuenberg, né, reside no fato de dar visibilidade aos processos de inferiorização e discriminação das pessoas, cujas variações corporais não atendem aos padrões normativos, né, no caso, o capacitismo. E aí o Wolfram vai dizer, né, o capacitismo não pode ser sinônimo, né, de deficientismo, disability, que se refere à discriminação por deficiência. Né. E aí Bock e Nuenberg citando Wolfram vão dizer também, para esse autor, o capacitismo se reporta a processos mais amplos e se reflete nos valores atribuídos a determinadas capacidades e habilidades, como produtividade e competência, em detrimento de outros valores, como empatia e compaixão. A preferência sociocultural por essas habilidades e competências produz uma desvalorização daqueles que são percebidos como incapazes de atender a essas exigências, podendo gerar, então, o deficientismo. Em suma, o capacitismo hierarquiza as variações funcionais e corporais existentes, privilegiando aqueles que atendem aos padrões normativos, diminuindo assim o valor social daqueles que possuem algum impedimento de natureza física, sensorial, mental ou intelectual. Né? Essa é uma citação direta do texto do Geisa Bock e do Adriano Nuenberg, né, um texto de 2018, está na página 4 do texto dele. Mas, enfim, o que eles estão destacando? Né? Que é importante a gente compreender que o capacitismo está para além, né, das pessoas com deficiência. O capacitismo está, inclusive, na relação com os padrões e ideais que nós estabelecemos, né, socialmente. E aí onde entra a questão da escola, é que a escola ela não está descolada da sociedade. Né? A educação não está descolada da sociedade. A educação é uma prática mediadora da prática social global, né, que se constitui na sociedade. Né? E, nesse sentido, a escola, enquanto uma instituição social, é uma escola dessa sociedade. Então, a escola também, ela acaba reproduzindo, né, esses mesmos padrões. Então, esses mesmos ideais, né, de seres humanos, e, no caso, ideais de formação de seres humanos, e, mais especificamente, né, determinados ideais corporais, estéticos, né, e também na reprodução dos valores, que são os valores dessa sociedade, que, no caso, é a sociedade capitalista. Então, assim, a escola, o tempo todo perpassada por essa questão da competição, né, da competição, entre aspas, né, numa lógica meritocrática, né, numa lógica de corpo belo, né, de corpo produtivo. Então, discutir o capacitismo na educação escolar, né, coloca a necessidade para que nós, professores, olhemos não só para as pessoas com deficiência, mas que olhemos também, né, que a condição delas está nesse contexto, ou seja, está o tempo todo, né, no contexto em que esses ideais são colocados. Né? Deixa eu ver aqui a parte que eu tinha me destacado aqui. E aí, nesse caso, né, feito essa ponderação, né, então, que o capacitismo
ele incorpora o deficientismo, né? Ou seja, ele incorpora as práticas discriminatórias para com as pessoas com deficiência, mas ele não restringe somente a elas. E aí entra um ponto importante para a gente discutir mais especificamente sobre as pessoas com deficiência e o capacitismo sobre o qual as pessoas com deficiência são submetidas, né? Que diz respeito ao fato que nós temos sempre, né, tendo consciência ou não, uma própria concepção de deficiência. E aí a Maria, por exemplo, estava destacando, né, por exemplo, eu lembro que alguns comentadores, em particular, acho que o Castoriadis, estava chamando a atenção para a questão da concepção médica, né? Historicamente, a gente tem várias concepções de deficiência, né? Tem uma concepção, né, que vem aí de uma perspectiva mais religiosa, mais existencialista, né, que inclusive foi muito presente, principalmente no período da Idade Média, né, e depois, com o advento da modernidade, a gente tem aí, né, a questão da formação da ciência, do conhecimento científico, e aí emerge com muita força nesse contexto a concepção da deficiência numa perspectiva científica, mas de caráter medicalizante, né? De um caráter médico dentro de uma tradição, né, muito forte no positivismo, né? Muito forte numa compreensão do corpo, né, muito utilitarista, muito funcionalista, né? E agora, mais recentemente, muito em função dos movimentos sociais das pessoas com deficiência, né, que é logo ali no início do vídeo, uma palestrante coloca, né, que as pessoas com deficiência começam a falar, né, elas querem ser ouvidas e elas começam a falar, começam a se organizar, né? No caso do Brasil, isso ocorre a partir do final dos anos 70 e durante os anos 1980, que inclusive coincidiu com um momento de reabertura política, discussão da Constituição Federal, né? Enfim. Mas isso não é exclusivo do Brasil, isso também ocorre, né? Também mais ou menos nesse período, né, dos anos 1970, né, nos Estados Unidos, na Europa, né? E aí esses grupos, ou seja, os grupos principalmente das pessoas com deficiência, começam a elaborar o que hoje a gente tem chamado, né, de uma concepção social da deficiência, aonde tem suas variações, né, essa concepção social, né, tem algumas que vão tensionar e polarizar mais com a concepção médica, né, ou com o modelo médico da deficiência, mas tem uma dessas variações, e é inclusive a que eu partilho mais, né, dessa compreensão e desse entendimento, que vai pontuar, né, que a medicina, ou seja, essa compreensão biofísica, né, do ser humano, ela tem a sua importância, ela tem a sua relevância, mas o ser humano não se constitui somente da sua estrutura biofísica, né? O ser humano é um ser biofísico, mas é também um ser cultural, né? É um ser que se constitui historicamente nas relações sociais. E que é preciso, então, compreender, né, o ser humano e compreender a deficiência justamente considerando esses dois elementos que constituem o ser humano. Interessante que esses apontamentos, né, que esses movimentos vão colocando, que vão ajudando na construção, né, dessa nova concepção de deficiência, que é a concepção social, a gente já, de certa forma, né, historicamente, já tínhamos uma contribuição muito importante que era do psicólogo soviético, né, o Vygotsky, que já tinha escrito sobre isso, né, lá no início do século XX, mas no período de 1930, né, 1920, 1930 ali, na Rússia revolucionária, né, justamente apresentando uma concepção, né, que alguns autores vão chamar de concepção dialética da deficiência, né, dialética justamente nesse sentido,
essa compreensão, né, de constituição dialética do ser humano, tendo elementos, né, da sua natureza biofísica, mas também tendo elementos da cultura. Não vou ter tempo de explorar muito isso, aprofundar muito isso, mas apenas pontuar para vocês que essas concepções, elas são muito importantes, né, para todos nós e para os professores em específico, porque é a partir delas que a gente define uma racionalidade, né, e com isso, as diferentes formas de organizar as atividades, né, de ensino-aprendizagem voltado para esses estudantes, né. Deixa eu ver uma passagem aqui que eu separei, né, para ler. A partir dos escritos, né, da Rosalie Terezinha Kuhnen, né, que ela diz o seguinte: a concepção de deficiência é um conceito fundamental, pois constitui um horizonte de racionalidade, sob o qual os profissionais que trabalham na educação especial organizam os serviços e processos escolares dos alunos com deficiência no ensino fundamental e em outras etapas da educação. Portanto, um horizonte de possibilidades ou impossibilidades, em que o aluno com deficiência experimenta, diante da sua condição psicofísica, as diversas formas de lidar ou superar as possíveis dificuldades de aprendizagens e de socialização no plano da materialidade concreta de sua vida escolar, né? Isso está na tese dela, né, particularmente na página 71. Então, veja, a concepção de deficiência, ela tem uma centralidade, né, e é isso que é importante que os professores tenham compreensão, de qual é a concepção de deficiência deles, né? De qual que é a concepção de educação, né? De qual que é a concepção de sociedade, né? Porque esses elementos, eles estão extremamente relacionados. A depender da forma que você compreende a deficiência, por exemplo, sendo uma perspectiva mais biomédica, mais centralizada nas questões biofísicas, a sua atuação enquanto docente, muito provavelmente, vai ser justamente trabalhando esses elementos. E, geralmente, né, isso está muito coerente com uma determinada concepção de sociedade, também numa perspectiva funcionalista, né? E, inclusive, naturalizante das relações sociais, né? Se você já tem uma compreensão, né, que a deficiência é uma questão social, né? Por exemplo, se você parte das contribuições de um autor como Vygotsky, a sua compreensão sobre a deficiência é que, embora, né, exista na estrutura biofísica daquele indivíduo, de repente, o que os autores vão chamar de lesão, né, ou como o próprio Vygotsky chama, né, deficiência primária, mas que essa deficiência primária, ela pode ser, né, superada no sentido de, não é que ela vai deixar de existir, mas superada no sentido que no processo de desenvolvimento humano, o indivíduo vai encontrar nas suas mediações sociais, né, culturais, formas de compensar essa limite, né, justamente porque há nele ainda um horizonte de possibilidades, ou seja, múltiplas possibilidades em que a educação, o professor, no caso o educador, vai poder atuar, né? E aí, inclusive, o Vygotsky vai falar, né? Geralmente, quando ocorre, né, a deficiência nesse plano, mais das relações, né, sociais, pedagógicas, ou seja, ela é muito mais maléfica do que a própria deficiência primária, ou seja, a própria lesão, né? E por isso que, inclusive, o Vygotsky vai trazer os conceitos, né, deficiência primária e deficiência secundária, né, chamando a atenção que os problemas que decorrem da deficiência secundária, eles são muito piores, né, muito maléficos para o desenvolvimento humano dessas pessoas do que necessariamente a deficiência primária. Mas, enfim, esses
elementos, então, né, eles também estão presentes na escola. Os professores, então, possuem uma concepção de deficiência, possuem uma concepção de educação, possuem uma concepção de sociedade. É importante que os professores compreendam qual é a concepção deles, né? Porque a partir dessas concepções é que ele vai direcionar a sua atuação. E aí, por que é importante o professor ter essa compreensão, né? Porque a nossa atuação, por exemplo, embora a pedagogia, por exemplo, né, não seja uma ciência, mas a atuação do pedagogo, a atuação do docente, ou seja, dos educadores, ela está fundamentada, né, em conhecimentos científicos, né, às vezes em conhecimento artístico, até mesmo em conhecimentos filosóficos, né. Veja, então não é, né, uma atuação anticientífica que não sabe o que faz ou que faz por mera reprodução, né? Por isso que eu chamava a atenção da importância, inclusive, de uma boa formação teórica, né, e fazia críticas, por exemplo, logo no início da minha fala, sobre a questão da formação precária. E destacava, inclusive, né, que boa parte dos cursos hoje tem oferecido, geralmente, uma formação precária, e é justamente contra isso que a gente tem trabalhado. E aí, nesse processo, né, que a gente tem realizado aí de formação, que autores como Vygotsky, autores como Demerval Saviani e autores que têm auxiliado na elaboração da pedagogia histórico-crítica enquanto uma teoria pedagógica aqui no Brasil, autores como esses que têm discutido, né, sobre a concepção social da deficiência, né, que nos ajudam a pensar, então, né, uma outra forma de atuação junto às pessoas com deficiência que superem esse capacitismo, mas que, para além disso, né, nos auxilie a pensar, né, e atuar no processo de construção de um outro projeto educativo, né? No caso aqui, a Ivone, que tem trabalhado com esse tema, né, ela teve a oportunidade, por exemplo, durante o mestrado dela, de analisar, né, o processo de implementação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva em 2 municípios, né? Isso porque a gente já partia do pressuposto que a própria política, né, embora tentasse, de alguma forma, responder ao problema do capacitismo na educação escolar, ao fim e ao cabo ela não conseguia responder, né? E aí hoje a gente tem vários autores que, inclusive, têm feito a análise das políticas que têm destacado isso, né? Por exemplo, essa própria autora que eu citei, a Roseli Terezinha Kuhn, ela faz uma análise das políticas e ela chama a atenção, né, que embora as políticas tenham, na sua elaboração, por exemplo, teórica, uma proposta que está muito alinhada a essa perspectiva da concepção social da deficiência, na hora que ela é implementada, né, nas diferentes escolas do nosso país, ela acaba, né, não conseguindo superar a lógica do normal e do anormal, né? Isso por quê? Porque, embora haja uma concepção social da deficiência procurando orientar, né, o modelo de escolarização por meio do AIE, isso não se efetiva. Na verdade, o próprio AIE, né, a própria forma com que a educação especial é incorporada pela escola regular, né, não possibilita a superação dessa lógica, né? Que aí tem muito a ver com aquilo que eu comentava anteriormente, ou seja, a escola, ao fim e ao cabo, não mudou as suas finalidades, né? Ela não mudou a sua forma de organização, ela não rompeu com a sua lógica normocêntrica, né? A própria sociedade, quer dizer, não rompe com isso e a escola também não consegue romper por ela, simplesmente, né? E aí tem vários autores que têm analisado isso, aí eu sugiro a leitura, né, para quem quiser se aprofundar um pouco sobre isso, né? Da Roseli Terezinha Kuhn, essa própria autora que eu citei, o autor, né, a Geisa Bock e o Adriano Nunberg, também tratam disso.
Tem outro estudo, né, da professora Débora da Inês e da Flávia Faisal, que também apontam os limites da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Tem um outro autor, Giovanni Bezerra, que também tem trabalhado nesse tema e faz esses apontamentos, né? Mas aí que eu queria destacar que, embora, né, a própria política não possibilite, né, essa reorientação, né, essa mudança, no estudo da Ivone, o que a gente percebeu é que quando, né, uma rede de ensino possui uma orientação teórico-pedagógica numa perspectiva, por exemplo, mais crítica, ela sozinha não consegue superar essa lógica que é imposta, né, pelas políticas educacionais de uma forma geral e pelas políticas em educação especial na perspectiva da educação inclusiva, no caso em específico. Mas ela, pelo menos, né, possibilita com que os docentes proponham uma atuação, né, de resistência, no sentido, né, de serem críticas àquilo que está sendo apresentado, mas também propositivo. E aí o que foi interessante no trabalho da Ivone, ela acabou nomeando isso, né, como, de um lado, a miscelânea pragmática, né, de um lado, a miscelânea crítica, mas dentro desse grupo da miscelânea crítica, o que foi interessante observar é que era justamente isso. Essa rede de ensino, né, que trabalhava com a pedagogia histórico-crítica e com a psicologia histórico-cultural, ela, dentro dos seus limites, né, ela realizava um trabalho educativo que a gente poderia chamar, né, mais desenvolvente, né? Ou, para usar um termo que eu utilizei num artigo com a professora Ana Padilha, né, aonde a figura do professor, a atuação do professor, né, é uma atuação compromissada com o oferecimento do que a gente poderia chamar de um ensino fecundo. Ou seja, os professores têm a compreensão de que a instituição escolar, né, não é só um espaço, por exemplo, para socialização, mas é um espaço para a formação humana, né? E que esse processo de formação humana se dá necessariamente mediado pelos conhecimentos, né, científicos, artísticos, né, filosóficos, né? Nesse processo, o professor tem que ter uma formação rigorosa, uma formação que dê a ele, né, elementos para ele compreender o processo de desenvolvimento humano, né, conhecer, né, sobre, no caso, o desenvolvimento do psiquismo humano e qual o ensino necessário ou como se deve organizar o ensino, né, para que esse desenvolvimento do psiquismo humano aconteça, né? Então, aí articulando, né, as contribuições da psicologia histórico-cultural com a pedagogia histórico-crítica. Isso, obviamente, né, depende, né, como eu disse anteriormente, não só de uma preocupação com a formação, né, com a formação de professores mediadas por esses conceitos, né, pela contribuição dessas teorias, mas também depende de condições de trabalho, né? Depende também da valorização, né, da atuação do professor, quer dizer, é um problema de grande complexidade. Por isso que eu disse anteriormente, né? A gente está hoje num contexto, né, de respostas simples para os problemas complexos, né? A minha fala aqui não é no sentido de trazer respostas simples, pelo contrário, né? É para pontuar com vocês o quanto que essa questão é complexa. Agora, o fato de ser complexo não significa dizer que não há solução ou que é impossível a solução, pelo contrário, né? Eu acho que é possível a solução, mas para isso a gente precisa, obviamente, né, não só compreender historicamente, né, o que é o capacitismo da educação escolar, como que ele se manifesta, enfim, mas também a disposição, né? A disposição para a mudança, a disposição para se organizar no sentido, né, de
mobilizar subjetivamente pessoas dispostas a mudar essa realidade, né? Porque hoje a realidade, embora, né, inclusive com as políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, ainda é o fato que o capacitismo ele se faz presente nas escolas e na sociedade brasileira. E que é o pior, né, que o capacitismo não é só uma palavra diferente, estranha, né? O capacitismo, ao fim e ao cabo, né, ele resulta em processos estigmatizantes, preconceituosos, né, e discriminatórios em relação a outros seres humanos, né? E acredito eu que isso, para nós, é uma questão muito importante, muito cara, né? E que eu acho que nós, enquanto seres humanos, devemos, né, ter a compreensão sobre isso, né? E, inclusive, o compromisso de transformar isso, né? Mas, enfim, essas são algumas questões, né, mais gerais que eu queria trazer para vocês. A gente teve aí um pequeno problema com a transmissão em 2 momentos, mas eu acho que, em linhas gerais, não prejudicou, né? Então, passo agora para Ivone, para a gente ir para o diálogo, né, aí que eu acho que, e o debate que acaba sendo mais produtivo também. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Regis, e a gente reforça também aí a fala do professor Regis agora, né? A gente pede desculpa aí pelas questões técnicas que nós tivemos aí no decorrer da nossa transmissão. A gente vai estar verificando o que aconteceu, né, para que a gente possa estar avaliando isso. E a gente agradece aí a compreensão e também aí a colaboração de vocês no chat, que foram aí também nos direcionando. Obrigada, viu? E a gente agradece aqui ao professor Regis pelo diálogo, pelo debate aqui, né, pelas reflexões, e paralelo aí à fala do professor Regis, nós podemos acompanhar aí no chat, professor Regis, o pessoal também comentando, né, e partilhando aí também dessa mesma compreensão e concepção que o senhor trouxe aqui, dessas reflexões que trouxe aqui para a gente agradece muito. Só que eu gostaria antes aqui de estar trazendo alguns pontuamentos mais aqui direcionados. Eu queria estar registrando a presença aqui dos nossos colegas aqui do CEMEI, Olaides Bonifácio. Obrigada pela participação, gente, sejam bem-vindos, aí vamos, né, continuar participando aí das nossas formações, o CEMEI Parque Primavera, CEMEI Maria Madalena, CEMEI Cândido de Queiroz, a CEI Lídia Abreu, as escolas, né, a Escola Municipal Santa Teresa de Ávila, a EMEI Retiro do Bosque, a Escola Municipal Antônio Alves Neto, Adelina Ariane, Maria Gomes. A gente fica muito feliz de poder estar recebendo aqui todos, né, nesses nossos momentos de formação aí mensal. A gente também tem colegas aqui de Tocantins participando conosco, das escolas conveniadas também aqui, ó, Brincando e Aprendendo com a Letra. Temos colegas aqui do Instituto Federal Goiano, aqui Polo de Aparecida de Goiânia. A gente agradece a presença de todos, a participação, e a gente espera poder estar sempre contando com vocês aí todos os meses, né, nas nossas próximas formações aí também. Professor Regis aqui, pessoal agradecendo, viu, Oswaldina aqui falando que é um prazer, um privilégio poder estar ouvindo o senhor aqui novamente aqui na nossa formação. Obrigada, Oswaldina. E nós temos aqui, né, enquanto eu estou aqui, a gente está aqui nesse momento aqui de intervalo aqui, a gente fica, o chat está aí disponível, o chat é nosso, é o momento da gente estar também, né, traçando e participando também, trazendo comentários, perguntas, dúvidas, alguma coisa nesse sentido. Professor Regis, eu gostaria de estar trazendo aqui, de repente o senhor só estão reforçando mesmo falas, né, importantes aqui que o senhor trouxe, e os professores aqui trazendo contribuições. A gente queria agradecer aqui a contribuição no chat da professora Ana Santana Moreira. A professora Ana Santana Moreira, ela é do Fórum Goiano da EJA, coordenadora do Fórum Goiano aqui. A professora Ana Santana também está aqui conosco na rede de Aparecida de Goiânia, ajudando, contribuindo com a formação aqui no núcleo da EJA. Ontem ela esteve conosco aqui numa formação muito rica com os profissionais que atuam na EJA à noite, e a professora Ana Santana está acompanhando aqui essa formação nossa, e ela está comentando no chat
que é sobre o vídeo que o senhor trouxe para a gente na reflexão, ela colocando que realmente o vídeo descreve muito a realidade e que só quem tem mesmo um familiar com deficiência entende exatamente a profundidade do vídeo, que o canto que ela está falando realmente reflete a realidade. Obrigada, viu, professora Ana Santana? E continue assim sendo muito bem-vinda aqui na nossa rede de ensino, você e todos os nossos colegas aqui do Fórum Goiano da EJA. A professora Creuza, ela trouxe um comentário importante, professor Regis, que a gente comenta muito nas nossas formações. Eu vou ler o comentário dela e do professor Damon, de repente também o senhor pode tecer seus comentários em relação a isso, né? A fala dela é uma das falas que a gente está discutindo nas nossas formações. A professora Creuza, ela fala que uma das principais maneiras de combater o capacitismo nas escolas é desnaturalizar expressões que são usadas e que caracterizam preconceitos de discriminação da pessoa com deficiência. E a gente veio comentando isso, né? Às vezes, quando a gente está aprofundando no diálogo, no debate, nas reflexões sobre o capacitismo, a gente percebe, às vezes, em nós, no cotidiano, no dia a dia, práticas, né, que contribuem para esse tipo de percepção do outro. E aí o comentário da Creuza veio nesse sentido, professor Regis, da gente, de repente, aí, desnaturalizar essas expressões, né, no cotidiano. E o professor Damon, ele veio reforçando aí a crítica que o senhor trouxe, junto com esses outros estudos que foram revelados aí, né, das concepções de formação de professor, e o que a gente está vendo aí no campo acadêmico em relação às políticas de formação docente. O professor Damon fala o seguinte: realmente, os cursos de formação de professores não focam de forma robusta nas problemáticas do processo de ensino-aprendizagem, né, e a inclusão. O foco é a obtenção exclusiva do lucro e da certificação. Aí a problemática que a gente percebe aí no campo, né, das políticas de formação docente, que o senhor trouxe para a gente por meio do que foi constatado aí no GP da Amped, né, os debates, aí, os relatos, o que foi observado durante essa observação. E nós temos aqui no chat, aqui, pessoal elogiando, viu, professor Regis? Excelente reflexão, muito bom, né? Ficaria ouvindo horas aqui, ouvindo o professor Regis, e agradecendo aqui também à Secretaria de Educação, ao Centro de Formação, por estar oferecendo essa formação aqui, né, nessa reflexão. E eu fecho aqui com a fala aqui da Creuza, né, que a teoria, sem dúvida nenhuma, é de extrema relevância na formação de um profissional consciente e respeitar a pessoa com deficiência para que possa, pelo menos, ter o direito, né, de ir, vir e com dignidade. Então, assim, em toda a nossa formação, colegas, professores de rede, nossos colegas aí da rede de ensino, a gente percebe essa intencionalidade, né, de todos os professores formadores que já passaram por aqui nas formações anteriores, de estar focando para a gente, de estar ligando tanto que é importante essa formação crítica e reflexiva em cima da prática docente associada com as questões políticas e sociais, né? O tanto que isso contribui e a importância disso para essa emancipação desse sujeito, né? Sendo ele ou não com deficiência. Professor Regis, os colegas aqui, perguntas, eles não trouxeram, estão trazendo aqui comentários em relação à fala do senhor, né? E aí o senhor pode ficar à vontade, então, para estar, de repente, reforçando essa fala dos colegas e também e trazendo algum outro ponto que o senhor achar que for necessário também aqui nas suas considerações aqui. Pode ficar à vontade. Microfone abriu. Não, primeira coisa, assim, destacar os comentários, são comentários pertinentes, né?
quero, em cima deles também, fazer algumas considerações. Antes, só fazer a observação, assim, que, de fato, aqui, né, é mais uma exposição para fazer alguns apontamentos, não dá para a gente aprofundar, né? Por exemplo, esse ano que a gente está trabalhando, o ano passado que nós trabalhamos, esse ano que a gente voltou a trabalhar com um grupo de professores no município de Aparecida, né? E isso é objeto, assim, para a gente trabalhar o semestre todo, né? Material para um curso, né? Aqui a gente só traz alguns elementos para isso, né? Para vocês, quem sabem, se sentirem motivados para aprofundar depois em outras oportunidades. Sobre a questão comentário sobre a família, né? De fato é isso, assim, historicamente se constituiu, né, muito por essa concepção de caráter mais médico-clínica, né, que a deficiência é algo individual, né, ou quando muito, algo da família, né, dos familiares, né. No Brasil, durante muito tempo, o próprio Estado, né, ele não se comprometia, inclusive, com pensar políticas para as pessoas com deficiência, né. O governo federal, de fato, no Brasil, começou a atuar, né, no sentido de pensar políticas para esse público já na segunda metade do século passado, né. Na história, né, das pessoas com deficiência no Brasil, particularmente na história da educação das pessoas com deficiência no Brasil, os primeiros a atuarem nesse sentido foram os familiares, né, por meio das associações. Então, assim, de fato, a questão da deficiência, ela não era compreendida como uma questão social, né? Por isso que eu chamava a atenção de vocês o quanto é importante a discussão, né, que o Vygotsky fez, mas em termos de movimentos, as discussões que os movimentos sociais, né, dos anos 1970 fizeram nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, né, destacando que a questão da deficiência não é algo individual, não é uma tragédia pessoal, né, como alguns autores vão falar, né, mas a deficiência é uma questão social, né. E aí eles, inclusive, apresentam vários exemplos, né, vou citar um aqui, a pessoa que usa, né, cadeira de rodas, ela, por exemplo, ela não consegue acessar, né, por exemplo, o terceiro andar de um prédio, não é porque ela é usuária de cadeira de rodas, é porque o prédio não dá acessibilidade a ela, por exemplo, para acessar, né? Um aluno com deficiência visual, por exemplo, na sala de aula, às vezes ele não vai conseguir, né, aprender uma matéria A ou B, não é porque ele não tem o sentido da visão, é porque o professor não sabe trabalhar com ele aquele conteúdo utilizando outro sentido, né, um sentido que ele ainda possui, né? No caso, por exemplo, dos surdos, né, a mesma coisa. Eles, de repente, não vão aprender uma ou outra conteúdo, né, da escola, não é porque eles não falam a língua portuguesa, é porque muitas vezes não foi oportunizado para eles, né, a língua brasileira de sinais, né. Então, esses autores, eles justamente vêm pontuando, né, para que as questões que dizem respeito à deficiência não fiquem exclusivo com os indivíduos e com seus familiares, né? Acho que é aí que está a grande contribuição dessas discussões, né? Mas a constatação que a colega fez é extremamente pertinente, porque, de fato, historicamente foi isso, e é esse o esforço, né, que a gente tem feito, inclusive, para a mudança, né? A questão da linguagem, né, eu acabei não tomando nota dos nomes, tá, Ivone? Então, vou falar, acho que as pessoas vão saber, né, exatamente quem fez o comentário. Mas, de fato, né, tem aqui um aspecto da linguagem que é importante, né, até porque a linguagem, ela muitas vezes, e geralmente expressa aquilo que a gente pensa, né, e a gente pensa por meio da linguagem.
Mas, para além da questão da linguagem, tão importante quanto, ou talvez mais importante que, né, eu diria mais importante que, é a mudança, de fato, da nossa compreensão, né, e a mudança da nossa atuação, né? A Gilberta Januzzi, no livro dela, ela escreve, né, que as pessoas com deficiência em algum momento foram chamadas, né, de idiotas, mongóis, anormais, né? Depois, em outros momentos, excepcionais, né? Pessoas com necessidades especiais, e agora, mais recentemente, principalmente a partir aí da Convenção de Nova York, pessoas com deficiência, né? Então, muitas vezes, a gente consegue mudar a forma, né, de denominá-las, mudar, de repente, né, a linguagem na forma de relacionar com elas em algumas situações, mas, fundamentalmente, né, nós mudamos a nossa atuação, nós, de fato, mudamos nossa compreensão, nós, de fato, mudamos a forma com que nós organizamos as nossas relações sociais e, por exemplo, a forma que nós organizamos, por exemplo, o trabalho pedagógico na escola, para contemplá-las de fato, né? Acho que essa é a grande questão, né? Então, assim, não é que eu estou... Pelo contrário, eu concordo com ela. A questão da linguagem é extremamente importante, porque, inclusive, a linguagem muitas vezes expressa o nosso pensamento e nós pensamos por meio da linguagem. Mas, para além disso, né, é necessário esse compromisso com a mudança mesmo na compreensão, né? E, por exemplo, se faz necessário mudar os nossos ideais, né, de ser humano, de produtividade, que, enfim, se faz necessário a gente rever os nossos valores, né, que a gente produz numa sociedade como a nossa, que é a sociedade capitalista, cindidas por classes sociais, que a gente mude, né? Então, fundamentalmente aqui, acho que na minha fala, né, tem de fundo uma questão, né, dos valores, necessariamente é uma questão de valores. E sobre o comentário da Damon, né, o Damon eu lembro porque é alguém que eu já conheço há mais tempo, especialmente o tempo em que eu morei em Goiânia, trabalhei na UFG, né? É isso mesmo, né, que o Damon colocou, e aí até complemento que acredito eu que na palestra da Marilda Fati, ela até vai explorar isso mais com vocês, vai trabalhar mais isso com vocês, né, que é a palestra que está prevista para ocorrer em novembro, né, que é a palestra de encerramento. Porque a professora Marilda Fati tem trabalhado com esse tema, né, da formação de professores, né, essa lógica da formação mediada, e não por conhecimentos elaborados, né, mas também por conhecimentos tácitos, né, e que geralmente são vinculados por esses cursos que têm, né, a lógica aí sobre a perspectiva da educação enquanto serviço, né, e não como um direito humano fundamental, né. Bom, eu acho que em linhas gerais era isso, né? Não sei aí, Ivone, qual os encaminhamentos. Sim. Tá, depois o professor Regis acompanha no chat, aí, porque depois começou, professor Regis, outros comentários também a partir da sua fala, mas aí nós estamos, colegas, também assim, já dentro do limite do nosso horário, o professor Regis também tem compromissos, então assim, a gente não vai estender muito não, mas os elogios estão aqui, professor Regis, a Lucy acabou de colocar aqui, né, que foi muito bom te ouvir, professor Regis, excelentes reflexões, a professora Priscila Lohane, excelente fala, professor Regis, né, muito obrigada, a Cristiane Pereira, o assunto é bem complexo e exige um olhar bem atencioso né, esse assunto sobre a inclusão, e é verdade, né? Realmente é muito difícil, como o professor Regis ressaltou no início, não daria para fazer, né, uma discussão tão profunda como o tema exige de nós, mas é importante iniciarmos o diálogo, os debates, né? É importante nós começarmos nesse movimento.
de uma forma mais sistematizada, nós estamos tendo, né, essa discussão no curso de extensão aqui, que está sendo realizado, será realizado até o mês de dezembro, iniciozinho de dezembro, começamos no mês passado, no qual o professor Regis é o professor coordenador do curso, e aí a gente está tendo a oportunidade de ter um grande grupo de colegas da nossa rede já iniciando os debates, e a ideia é essa, né, professor Regis? A partir de iniciar esses debates com um grupo de profissionais, que nós vamos, então, estendendo esses diálogos e essas reflexões nas nossas unidades de ensino. Então, assim, é muito importante, né, nós iniciarmos os debates e, a partir deles, então, a gente aprofundar. Agradeço aqui ao professor Regis, né, pela disponibilidade de estar conosco nessa noite, de fazer parte dessa equipe de professores que estão aqui contribuindo conosco mensalmente nas nossas formações. Como nós ressaltamos no início, o ciclo de estudo ele tá discutindo os desafios e as perspectivas que a gente encontra aí no ensino fundamental. A gente faz esse recorte no ensino fundamental, que é onde nós, né, a nossa área específica de atuação. Mas nas discussões que o professor Regis trouxe hoje, que todos os outros professores também estão trazendo, a gente percebe que nós estamos fazendo uma discussão do cenário mesmo, né? Na educação, em todas as etapas e modalidades, são problemáticas que a cada etapa e ou modalidade, elas têm uma complexidade diferente e, às vezes, é uma forma de se manifestar diferente. Mas é algo que já está muito alinhado no cenário educacional e que nós precisamos, né, das formas que nós tenhamos possibilidades, está nos articulando para que a gente possa estar promovendo ações, reflexões e uma organização de um trabalho pedagógico que venha na contramão desse projeto, né, hegemônico aí de formação. Professor Regis, eu gostaria, passo para o senhor fazer suas considerações finais, seus agradecimentos finais aqui a todos e a todas, né? Não sei, mas assim a gente agradece também e podemos contar com o senhor em outros momentos. Sim, Luiz, a gente está sempre à disposição, né? Claro que tem os limites com relação aos compromissos que a gente tem também, né? Mas, enfim, é sempre um prazer poder falar com vocês, né? Em particular vocês de Aparecida, mas não só, né? A gente tem aí um carinho muito especial pelo pessoal do estado de Goiás, né? Em particular aí o pessoal da cidade de Goiânia e todo o entorno, né? Bom, antes de fazer as considerações, é só destacar mesmo para que a gente reflita sobre esses padrões, né? Esses ditos padrões de normalidade, de competência, né? E desses ideais de ser humano, né? Que a gente produz e, no caso, né? A gente replica isso para o âmbito da instituição escolar, porque muitas vezes é em função disso, né? Que a gente acaba provocando em muitos, né? Sofrimento, né? Dor, né? E principalmente, né? Inviabilizando o próprio desenvolvimento delas, né? Então, eu acho que se tem uma coisa, né? Que o Vygotsky acaba nos ensinando também, é que o desenvolvimento humano, ele ocorre, ou que ele pode ocorrer de diferentes formas, né? Por diferentes vias, né? E que cabe a nós, por exemplo, que atuamos com a docência, ou seja, que atuamos com essa atividade, né, de formação de seres humanos, né, como eu gosto de dizer, a gente precisa estar atento a isso, e a gente precisa, de alguma forma, tentar compreender isso, né. E, por fim, né, agradecer a oportunidade, o diálogo, agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora, né, a expectativa que as pessoas tenham, né, aproveitado aí da melhor forma e que as coisas que nós comentamos aqui possam, de algum momento, né, se não fez ainda, sentido para as pessoas, quem sabe, reverem as suas práticas, reverem as formas com que elas veem as pessoas com deficiência, né? Acho que
se de alguma forma isso foi possível, eu já fico satisfeito aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Regis, e as reflexões, elas foram muito importantes para a gente, dar direcionamento, né, e aí a gente reforça aqui o agradecimento de todos que estão agradecendo aqui no chat, em nome aqui da Secretaria de Educação, em nome de toda a equipe do Centro de Formação, né, a gente também endossa o agradecimento, né, da sua participação aqui conosco hoje. Antes de eu estar fazendo aqui os comentários finais aqui, eu queria estar reforçando com vocês, a Simone já colocou aí no chat, o nosso próximo encontro vai ser dia 6 do mês 10, a temática nossa, nós vamos estar trabalhando no Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, a EJA, a nossa temática é EJA, Mundo do Trabalho, Direito à Educação, Desafios e Perspectivas, vocês podem acompanhar aí no chat, na descrição do nosso vídeo, tem toda a programação. Nós vamos contar aqui como professora formadora, a professora doutora Maria Margarida Machado, professora nossa aqui da Universidade Federal de Goiás. Será um prazer, professora Maria Margarida, recebê-la aqui, seja muito bem-vinda. E quem estará mediando esse diálogo, esse debate com a professora Maria Margarida, será a professora Maria Lúcia Pacheco Duarte, aqui, diretora do Centro de Formação. A Simone colocou aí no chat o link, né, com a frequência do nosso encontro de hoje, a gente espera contar aí, entrem, né, no link, registrem a frequência de vocês, a equipe do Centro de Formação estará encaminhando para o e-mail que vocês disponibilizou aí, o certificado de participação. Quem está acompanhando a gente em outro momento, outro dia, que não pôde estar acompanhando conosco, a gente entende, é uma característica, né, a dificuldade mesmo de estar acompanhando os encontros presenciais por conta de outros compromissos na agenda, mas quem estiver acompanhando conosco aí outros dias aí, faça uma forcinha, nosso próximo encontro vai ser às 19 horas, no dia 6 do 10, a gente aguarda todos vocês aqui. Agradeço aqui a Simone, está aqui conosco aqui nos bastidores, né, Simone, e juntamente aqui toda a equipe do Centro de Formação, que está aqui conosco acompanhando aqui também no chat. E agora que em nome da professora Maria Lúcia, está aqui conosco na sala virtual, mas estou aqui representando ela aqui nesse final aqui, para dar boa noite para todos e a todas, e a professora Maria Lúcia representando também, né, os votos de excelente noite a todos, e agradecimento por mais um encontro formativo, aqui da nossa superintendente de ensino, a professora Idelma, do nosso secretário de Educação, professor Divino. Obrigada a todos e a todas, obrigado mais uma vez, professor Regis, pela parceria, e obrigada a todos, e a gente deseja, então, uma boa noite, e até o próximo encontro no mês que vem. Tchau!